paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui gravando esse vídeo já para o nosso canal mais uma vez. Estamos de volta aí, né? Paramos por algum tempo aí, correndo atrás aí das nossas pesquisas e estudos acerca da palavra, né? Com a nossa escola. Bom, meus irmãos, eu queria aqui já nesse vídeo, tá? Falando para os irmãos, já divulgando a nossa escola, tá? ETADIT, tá bom? Vou colocar na descrição aí. A ETADIT, tá? A Escola Teologia ao Alcance de Todos, para que nós possamos estar estudando juntos aí, tá bom? Estamos aplicando o básico em teologia, tá? Bem recheado aí, tá bom? Bom, sem mais delongas, irmãos, vamos aí pro nosso vídeo. Tá, e nosso vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre falsas doutrinas. Tá, isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre aí as falsas doutrinas, né? Eu quero enfatizar duas hoje. A doutrina dos fariseus e a doutrina dos saduceus. São duas doutrinas aí que nós podemos chamar aí de duas doutrinas falsas, errôneas, né, da parte aí da palavra de Deus, né, que nos ensina assim. O que nós vamos aí aprender, ver um pouquinho acerca das falsas doutrinas. Para você entender, você tem que saber o que é doutrina. O que é doutrina? Em primeiro lugar, doutrina nada mais é do que o ensinamento. A palavra doutrina quer dizer ensinar. Então, nós podemos entender que doutrinar nada mais é do que ensinar a palavra de Deus. Então, no conceito de doutrina, doutrinar e ensinar as verdades fundamentais da Bíblia, tá? O que nós entendemos com isso? Nós entendemos que, então, a boa doutrina, como é chamada de sã doutrina, é a doutrina que nos ensina a verdade. É a doutrina que nos ensina a alcançar a verdade da parte de Deus, tá? E ela é organizadamente, ou seja, ela é uma parte bem organizada de ensinamentos e fundamentos e princípios da Bíblia. Tá? Então, para você entender, doutrina nada mais é que o ensinamento. Tá? Quando nós vamos falar, nós vamos para um culto de doutrina, nós estamos dizendo que nós vamos para um culto de ensinamento, né, da palavra de Deus. Tá? E o que nós vamos entender, então, sobre doutrina? Que é um ensinamento que Cristo veio aplicar também na Terra, tá? Então, nós vamos entender sobre doutrina que há as doutrinas chamadas de doutrina falsa, tá? De doutrinas erradas. E duas que eu quero enfatizar para vocês que estão assistindo esse canal aqui, A Hora do Pregador, com o pastor Murilo Silva, eu quero enfatizar duas. Primeiro, a doutrina chamada de doutrina dos fariseus. Então, primeiro você tem que entender o que é os fariseus. O que são os fariseus? Os fariseus, eles são um grupo, né, de pessoas, né, que, segundo o historiador Flávio Josefo, girava em torno de 6.000 pessoas, mais ou menos, 6.000 fariseus. E esses fariseus, eles se diziam ser chamados e separados por Deus, trazendo aí uma tradição oral de um padrão de vida. Ou seja, a tradução oral que eu estou falando é uma tradução pregada por eles, tá? Então, o que os fariseus, qual era a principal atividade que os fariseus faziam
para trazer essa doutrina tão errada. Os fariseus, eles traziam uma doutrina onde eles mantinham a fé, tá, como nós conhecemos, aí na existência aí de anjos bons e maus, como nós sabemos que tem anjos, demônios, né? Anjos maus, né? Como nós vemos que Lúcifer foi um anjo caído, né? Então hoje ele se tornou um demônio. Então essa relação dos fariseus falar de anjos bons e maus é a questão dos demônios. E também eles observavam as suas leis de um modo externo, tá? Ou seja, todo mundo sabia o que eles estavam fazendo. Se eles eram dizimistas, por exemplo, se eles eram homens que devolviam o seu dízimo, então eles falavam para todos, todo mundo tinha que saber que eles eram dizimistas. Então isso é uma obra chamada de obra externa, ou seja, uma obra onde todo mundo vê o que está fazendo. O que mais? Eles carregavam a doutrina de uma cerimônia da purificação, as cerimônias que existiam entre eles, mas tudo isso de um modo externo, tudo isso de um modo onde todo mundo estava vendo. Então eles queriam se mostrar, queriam mostrar as suas obras, tá? Achando que iam ser recompensados por Deus por estar mostrando as suas obras, né? E bem sabemos que a Bíblia nos trata de obras como se a mão esquerda faz, a direita não precisa saber, né? Nós vemos a Bíblia tratar de obras que ninguém precisa saber, ninguém precisa ver o que você fez ou o que você deixou de fazer, porque você fez para a obra de Deus. Mas os fariseus não, eles queriam externar isso. Então eles queriam ser os tais do pedaço. Eles queriam mostrar que eles eram chamados, escolhidos e sendo assim de uma forma externa, tá? Todo mundo estava vendo um fariseu entregar sua oferta, um fariseu ir lá devolver seu dízimo, um fariseu ir lá cuidar de um órfão, cuidar de uma viúva. Então, eles mostravam isso para todo mundo, para que todo mundo venha achar que eles eram homens realmente, verdadeiros homens de Deus. Tá? Então, essa doutrina de externar a obra é uma doutrina que a gente chama de doutrina errada, uma má doutrina. Por quê? Porque não é a doutrina adotada por Cristo, que Cristo veio trazer. Né? Cristo mesmo diz, nós vemos na Bíblia, vemos em 1 João, nós vemos aí nos demais versículos e capítulos bíblicos, que se alguém vem trazer um evangelho que não é igual a esse, não é de Deus. Se até um anjo vier e pregar um evangelho que não for esse dito, não é de Deus. Então, quando eles enfatizam isso, Jesus enfatiza os discípulos, eles estão dizendo que as obras não precisam ser externas, tá? A obra que você faz para Deus é para Deus, independente da situação, independente do que está ocorrendo. Então, os fariseus, eles queriam externar isso, tá? E eles davam esmolas, as esmolas também, eles queriam mostrar para todo mundo que eles estavam dando esmolas, tá? E eles negligenciavam, ou seja, negavam a genuína piedade, tá? Do amor ao próximo. Essa é a piedade do amor ao próximo. E eles se orgulhavam com as suas obras. Então, veja bem, eles se sentiam orgulhosos por estar ofertando, por estar fazendo a sua obra, tá? E isso era motivo de orgulho, e eles achavam que eles iam ser recompensados por Deus por tais feitos e tal orgulho. A gente vê, por exemplo, Eliseu, quando Eliseu, Deus o usa para curar Naamã, e Naamã
desce 7 vezes no Jordão, e Naamã leva ouro, leva prata, leva peças de roupa de linho puro, púrpura. Então, nós vemos que Naamã iria presentear os feitos de Eliseu. Eliseu diz, não, eu não quero nada, porque quem fez não fui eu, foi Deus quem fez. Então, essa obra desse dito como ele fez, como Eliseu disse, é porque ele não precisava ser recompensado. Ele não precisava ser recompensado por homens, porque a recompensa dele não vai vir de homem, tá? A recompensa dele vai vir de Deus, tá bom? E os fariseus, eles também criam nas suas recompensas pelas suas obras no seguinte parâmetro, de quando eles... Qual era a crença? A crença era que eles iam ser julgados pelas suas obras, de modo que se eles fossem bons, aliás, entre aspas, porque eles não gostavam da piedade, se eles fossem bons em ser um bom ofertante, ser uma boa pessoa que devolve o dízimo, ser uma boa pessoa que dá esmola, ser uma boa pessoa nos seus ritos externos para todo mundo ver, eles criam que eles iriam ser salvos dessa maneira, mas isso não é verdade, porque para começar nós somos salvos por Cristo, tá? É Ele que morreu na cruz e nos deu essa salvação, tá? Nós não merecíamos, mas Ele nos deu por graça. E eles criam também na crença da recompensa por suas obras, ser recompensada naquele período do Hades, tá? Quando nós vemos também a parábola de Lázaro e o rico, quando nós vemos a parábola principalmente de Lázaro, nós vemos que havia um lado bom, um abismo e um lado ruim, de tormento. Então esse lugar é chamado de Hades. Então eles acreditam que ou tanto no lugar bom, ou tanto no Hades, depois que Deus iria julgar suas causas, eles criam que eles iam ser recompensados mesmo assim pelas suas obras, né? E eles eram os fariseus, eles eram tão unidos em termos de... Eles eram tão convictos naquilo que eles faziam, que eles não saíram de um tempo chamado de teocracia. Ou seja, quando o rei Herodes, por exemplo, quando o rei Herodes ele tomou o trono no governo romano, os fariseus não davam crédito por causa da administração. Então eles estavam ainda crendo num tempo chamado de teocracia, quando lá em Samuel havia o período dos juízes, os profetas julgarem Israel, quando nós vemos o profeta Samuel, que o povo pede para ele um rei para ocupar o trono de Israel. Quando eles fazem isso, e Deus concede, há uma passagem de tempo. Essa passagem de tempo é chamada de teocracia, agora passa a não existir e passa a existir um tempo que nós conhecemos até hoje, que é um tempo chamado de democracia, tá? Então os fariseus não davam muita relevância, muita importância para Herodes, quando Herodes estava no trono, né? Apesar deles gostarem muito de política, de se envolverem, pois tinham pessoas fluentes, ricas e dentro dos governos governamentais, eles não davam muito crédito para isso por causa dessa ignorância que agora eles obtiveram, tá? Então, e eles eram muito afim de mostrar sua popularidade, eles queriam ser populares. Então, tudo isso que eu falei para vocês, você vê que Cristo, o ensinamento de Cristo é totalmente oposto. Cristo não veio para se aparecer,
Ele não veio para mostrar suas obras externamente para todo mundo ver. Quando nós vemos Jesus curando, nós vemos Jesus falando, olha, vá, não peques mais, mas não conte a ninguém. Nós vemos quando ele fala para muitas pessoas, muitos curados, não fala para ninguém o que aconteceu. Por quê? Porque ele não precisava externar a sua obra de um modo que todo mundo pudesse ver. Ele não precisava de popularidade. Apesar dele ser popular, apesar dele conseguir essa popularidade, esse alcance de grande número de pessoas, Jesus não precisava disso. Mas os fariseus não, os fariseus queriam essa popularidade. Então, quando eles viram Jesus chegando com essa popularidade, com milagres, com obras feitas, com a sua palavra pregada, ele ganhou muitas pessoas. Então, segundo Flávio Josefo, tinha aproximadamente 6.000 fariseus, só numa reunião Jesus junta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, se a gente colocar mais 5.000, mais 5.000, são aproximadamente 15.000 pessoas que Jesus se reúne numa de suas pregações. Então, aí já começa a popularidade dos fariseus cair. Eles só queriam indagar Jesus. Então, a popularidade deles só foram caindo. Tá? Então, eles eram a fim de externar suas obras e ganhar popularidade. Tá? E a segunda doutrina que eu quero falar para vocês é a doutrina chamada doutrina dos saduceus. Os saduceus, eles são chamados de justos. Tá? Eles queriam ser os mais justos do pedaço. Tá? Eles eram um partido religioso, judeu, tá bom? Lá da época de Cristo, né? Na época que Cristo viveu. E eles principalmente negavam, deixa eu ajeitar a câmera, eles negavam principalmente a lei oral. Ou seja, eles não criam que a pregação de Jesus era válida. Eles só criam que a lei escrita era válida e totalmente inspirada por Deus. Qual lei? A lei que Deus entrega a Moisés, a lei dos profetas, né? A lei escrita na Torá, que é arrancado da Bíblia Sagrada, do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, de onde são tiradas suas 613 mandamentos, leis, da Torá, de onde são tirados também, e todo esse conjunto, como eles eram um conjunto com um partido religioso judeu, então eles criam que tudo isso eles tiravam, principalmente as mais de 4.000 leis que eles têm, de todo esse contexto. Então, tudo isso que eu falei para vocês agora é o que eles criam que era de Deus, que eles criam que não foi burlado por nada nem por ninguém. Então, a lei escrita para eles era válida, tá? A lei da palavra propriamente escrita. Mas Jesus, ele veio pregar o evangelho não diferente do que está escrito. Jesus, ele veio pregar o mesmo evangelho. Tanto que Jesus, ele prega tanto que é o mesmo evangelho, que João vai dizer que Jesus, João capítulo 1, versículo 1, nós vamos entender que Jesus, ele era o quê? Ele era o verbo. Nós vamos olhar o testamentário bíblico, o nosso Novo Testamento, no livro de João. Ele vai citar o seguinte, capítulo de número 1 e o versículo de número 1 também. Nós vamos ver que ele vai citar o seguinte. Ele vai dizer dessa forma: no princípio era o verbo. O que era o verbo? O verbo era a palavra. Ou seja, o verbo é a lei escrita que os saduceus acreditavam, certo? Era o verbo. E o verbo estava com quem? Com Deus. E o verbo era Deus.
E ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o que que João está dizendo? João está falando que o verbo, a palavra, a lei, propriamente escrita, já estava no começo com Deus, que era Cristo, e se fez o quê? Se fez carne para habitar em nosso meio. No versículo 14 ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, João está dizendo, olha, o verbo, que é a palavra, que é a lei, ele se fez carne, se fez homem e habitou no nosso meio, andou conosco, e nós vimos a glória do unigênito do Pai. Olha o que ele diz. Nós vimos a glória do unigênito do Pai. Ou seja, nós vimos a glória do único Filho do Pai. Nós vimos a glória dele em nosso meio. Então, quando João enfatiza isso, aqui no Novo Testamento, no capítulo de número 1, no versículo 1, e no capítulo ainda de número 1, no versículo 14 de João, nós vemos que João está dizendo, olha, Jesus, ele era o verbo, era a palavra, propriamente escrita. Então Jesus é Gênesis, é Êxodo, é Levíticos, é Números, é Deuteronômios. Jesus é os 66 livros da Bíblia, tá? E pode ver que há uma representatividade de Cristo em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, de Gênesis a Apocalipse. Há uma representatividade de Cristo. Faz alusão, faz apontamento a Cristo. Então, o que os saduceus não englobaram na sua mente? Que o verbo, a palavra, a lei propriamente escrita estava com eles. Então, o que acontece? Eles não davam crédito para as pregações de Jesus. Só que eles eram pegos nas suas próprias indignações, nas suas próprias quedas. Né? Porque se eles eram tão entendidos da lei, eles conhecem muito a lei propriamente dito, eles tinham que fazer uso e jus à lei. Quando levaram aquela mulher pegada num ato de adultério para Jesus. Olha, Jesus, na lei de Moisés, ele nos manda que a gente venha apedrejá-la. E você, o que você diz? Jesus abaixou escrevendo na terra, eles insistiram com a pergunta, Jesus levantou a cabeça e diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos soltaram suas pedras e foram voltando pouco a pouco, desde os maiores aos menores, só ficou aquela mulher e Jesus. Jesus levantou e disse, não ficou nenhum dos seus acusadores? E ela disse, não. Ela disse, eu também não estou aqui para te julgar, então vai e não peques mais. Mas por que todo mundo largou a pedra e foi embora? Porque eles eram pecadores? Porque todo mundo é pecador? Pelo simples fato que nesse momento eles pecaram, tá? Qual foi o pecado deles para ser um julgamento? Porque se tivesse um pecado oculto, todo mundo tinha ali, com pecado oculto, ninguém ia se revelar, ia todo mundo se dizer santo. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que eles eram tão doutores da lei, que em Levíticos capítulo 20, versículo 10, diz que a mulher pegada no ato de adultério, ela tem que ser apedrejada, mas o homem que foi pego junto com ela também é apedrejado. E quando foram apresentar a mulher para Jesus, só apresentaram a mulher, não apresentaram o homem. E se ela foi pega num ato de adultério, então teria que haver duas pessoas, mas só tinha ela. Então quando apresentaram ela, Jesus viu, e viu que tinha no meio fariseus, saduceus, os doutores da lei. Então eles conhecendo a lei, Jesus disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Qual foi o pecado? O pecado foi ocultar o homem que pecou com ela e só trazer aquela mulher. Entendeu? Então, pelos entendimentos deles, que eram na lei, nesse momento eles sempre erravam, eles sempre queriam pegar Jesus de uma forma e Jesus sempre com a própria lei falando e obtendo resultados. Né? Nós vemos que eles eram totalmente contra Cristo, eles eram
totalmente contra a doutrina que Cristo pregava. Que doutrina é essa, tanto que Cristo pregava, que eles eram contra? A doutrina da ressurreição, tá? A doutrina da imortalidade da alma. Essa era a doutrina que Jesus pregava, né? Por que eles não gostavam da doutrina da ressurreição? Porque eles diziam que ninguém iria ressuscitar. E Jesus veio e disse que ao terceiro dia iria ressuscitar. Então Jesus já estava pregando uma palavra que eles já não gostavam. Eles já iam contra, tá? Segundo, Jesus falava na imortalidade da alma. Eles defendem que a alma não é imortal, que a alma morre, o corpo morre e só volta somente o espírito para Deus. Nós somos feitos em 3 partes, corpo, alma e espírito, tricotomia, certo? Então, quando nós morremos, o corpo volta para a terra, o nosso espírito, que é o espírito de vida, ele retorna para Deus, porque o espírito é de Deus, e a nossa alma é que, pelos nossos atos, como nós vivemos, e pela graça de Cristo, é que nós vamos ver onde nós fomos enviar a nossa alma. Então eles não acreditavam, porque se a alma ela vai para um lugar bom, para o céu, ela é imortal. A alma se torna imortal, tanto que a Bíblia diz que naquele grande dia do julgamento, os mortos, ou seja, os que estão dormindo, vão ressuscitar para serem julgados. Eles vão ser julgados pelos seus feitos, eles vão ser julgados pelo que aconteceu, pelos seus atos. Atos são diferentes de obras, tá? Obras é o que você faz, é o que você executa, e atos é o que você precisa, tem que fazer, propriamente dito, e você faz também por livre e espontânea vontade, tá bom? Então, o que acontece? Os saduceus, eles queriam anular essas escrituras, a imortalidade da alma. Eles também não criam nas existências de anjos, eles não criam na existência de anjos, tá? Como o anjo foi visitar Maria, falou que dela iria vir o menino Jesus. O anjo, que nós olhamos lá para o livro de Abraão, que aparece, nós vemos a teofania em vários lugares da Bíblia Sagrada, Deus em forma de anjo e os anjos propriamente ditos. Nós vemos Daniel, que é um grande livro, um exemplo, tá? É um livro aí que a gente considera um livro apocalíptico, né? Vai falar do anjo, dos arcanjos, livro de Isaías. Então eles não criam em anjos. Então o que acontece? Eles estavam querendo impor uma doutrina que eles achavam que era certa, tá? Então tudo isso eles não estavam dando a mínima, né, para quando Jesus pregava, tá? Então essas são as falsas doutrinas que Jesus enfrentava na sua época, tá? Em Gálatas capítulo 1, versículo 6, versículo 9, o evangelho, até mesmo dito por anjo, que não seja o evangelho que Cristo, da Bíblia, da palavra, é um evangelho maldito, né? Então, nós temos aí que crer no verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina que vem de Deus, a verdadeira doutrina da palavra. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Estou terminando esse vídeo aqui, tá? Deixe seu like aí no nosso vídeo aí, marca aí com gostei aí, ativa o sininho das notificações aí, para estar sempre também recebendo os nossos vídeos, e voltamos aí com força, tá bom? Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz do Senhor e até mais. Tchau, tchau.